Qual de nós nunca sentiu medo na vida, nunca se sentiu travado, parado, por não saber para onde ir, o que fazer, por causa de medo? Qual de nós nunca se sentiu perdido, sem rumo, porque tinha um medo impedindo uma ação, tinha uma vergonha, tinha uma autoestima baixa, uma autoconfiança inexistente? Quem de nós nunca passou por isso? Porém, o medo pode ser também o nosso professor e deixar de nos travar. Vem comigo, vamos conversar um pouquinho mais sobre isso? Aqui Maria Cristina Rosa, psicóloga, numeróloga e Cristina para os amigos. E hoje eu quis trazer esse assunto porque o medo é algo que povoou muito a minha vida e com certeza povoa e povoou a vida de todo mundo. Mas saber o que fazer com ele é a coisa mais importante agora. E eu venho me ocupando com isso já há um bom tempo. Porque eu tive fases onde eu me senti perdida, onde eu me sentia sem rumo, sem saber o que fazer. Até aquele momento que me deu um estalo, que era uma hora que eu precisava de realmente parar, descansar até para recuperar o corpo físico, porque quando a gente vem de estados de ansiedade, a gente entra para a insônia e a gente tem um cansaço grande, a gente perde vitalidade. Tenho certeza que isso já aconteceu com você e que continua acontecendo. Bem, então, por que a gente tem essas paradas? São muitas as causas, mas uma delas é porque a gente está com medo de seguir em frente por algum motivo, entre esses que eu mencionei ou outros. Qual que é o meu motivo? Por que eu estou parada? Por que eu não quero fazer nada? O que o meu ser está pedindo de mim? Então, somente o dia que eu entendi que eu precisava de parar, realmente me dá um tempo para eu fazer conexão com o meu interno e compreender o que minha alma estava querendo me dizer, não é? Porque era impossível avançar fazendo tudo do mesmo jeito que eu vinha fazendo então. E isso não aconteceu comigo uma vez só. Isso acontece de tempos em tempos com todas as pessoas, porque a nossa vida tem fases. E quando uma fase acaba e outra começa, ali tem um período de adaptação. Muitas vezes a gente não sabe o que é que a vida agora nos pede, porque a gente não parou para fazer as análises. Então vem o medo, vem a insegurança, o que vai ser de mim, como que eu vou fazer, né? E eu fico pensando aí as pessoas que têm a família, né? Os pais de família, que têm as crianças pequenas, que têm filho para educar e tudo o pânico que pode dar, o estresse que pode dar, não é? E todas as responsabilidades que cada um tem, que precisa arcar com elas, porque não é só um chefe de família que tem responsabilidades, todos temos. Então, de repente, você dá de cara com um período como esse, cara, a gente pira, a gente pira com certeza, né? E, mas nós não precisamos de pirar. O que nós precisamos é de permitir entrar no momento de recolhimento e no momento de autoanálise e de pesquisar o seu interior. E aí a gente vai encontrar muitas coisas, entre elas o que está nos travando, qual que é o medo de avançar, qual que é o medo de tomar certas atitudes. Ah, mas eu não quero continuar o que estou fazendo, não está mais bom, não está me agradando mais. Então, essa sinceridade a gente precisa ter. A gente precisa de ter o melhor desbloqueador de vidas e de medos é a sinceridade. Ninguém está liberado de ter seus momentos de reclusão, de ter seus momentos de estudo interior, de pesquisa de si mesmo, porque é a única forma que a gente tem de entender o que nossa alma está nos pedindo para fazer a partir de então. Trazer para nossas análises aonde é que a gente tem medo, aonde é que a gente está empacando, aonde é que a gente está deixando de fazer o que precisaria ser feito a partir de então. Sem que a gente passe por esse momento, é muito difícil seguir adiante acertando. E nesses momentos de indecisão, de medo, de pânico,
O futuro é incerto mesmo, bate uma insegurança, sim, e bate mesmo, e nós precisamos olhar para ela, o que ela está nos contando. Então, a partir desse momento, que a gente se deu esse direito de parar, analisar tudo o que veio acontecendo com a gente até agora, analisar que anseios que a gente está tendo a partir de então, porque nós precisamos analisar os nossos anseios, é o que a nossa alma está pedindo, é o anseio que vai nos dar a próxima direção. Mas o que acontece aqui na Terra? O medo aqui na Terra, ele foi usado como estratégia justamente para nos deixar sem rumo, perdidos. E aí muita coisa é nos apresentada para nos chamar para aderir, né? Então a gente é convidado diariamente a aderir a bebidas, a alimentos ruins, sem nutrientes. A gente está vendo hoje a indústria alimentícia caminhando para um lado explosivo, porque os alimentos processados demais, cheios de conservantes, né? Cheios de espessantes, de corantes, de antioxidantes, de conservantes, esses alimentos eles estão se transformando em veneno, bebidas se transformando em veneno, e estão nas mesas de todas as pessoas. Pode reparar no supermercado em cada esquina, cheio de guloseimas atrativas. E a gente se alimentando dessas coisas, a gente entra em desequilíbrio, porque o corpo ingere algo que não nutre, não é? Que não nutre, então ele pede mais alimento, buscando nutrição, a gente dá novamente aquele monte de bobagem para ele, e ele continua com fome. Então as pessoas se tornando cada dia mais gordinhas. Pode olhar fotos de 1950, todo mundo magrinho, e nós temos agora fotos só de pessoas, a maioria de pessoas engordando. Gente, nós precisamos de parar para analisar o quanto nós estamos sendo levados para um ponto sem chance, sem solução. Onde que está a solução? Está em nosso interior, em nossas análises, a gente procurar entender o que está ocorrendo. Isso demanda busca por conhecimento, por informações. O outro descalabro é uma farmácia em cada esquina, né? Um supermercado que nos adoece e uma farmácia que vai, entre aspas, nos curar, porque não nos cura. Se curassem, a gente não estaria na velhice com 10, 12 medicamentos contínuos, de uso contínuo. Nós precisamos de parar para pensar. Nós precisamos parar para pensar. Né? Essa história de que sol dá câncer e filtro solar. Gente, nós precisamos ser inteligentes. Nós precisamos analisar. Então, a gente não vai para o sol, a gente não tem a vitamina D. Depois a gente vai para a farmácia comprar a vitamina D e já comprou um filtro solar antes. Não foi? Então, nós precisamos de analisar as circunstâncias. Nós precisamos ser inteligentes e escolher um caminho que vai nos levar a melhores lugares, a futuros melhores, com saúde, com contentamento, com alegria. Olha o mundo artístico como se degenerou. Qual a música que proliferou? Aquela música que nos rebaixa espiritualmente, não é? Não foi? Olha essa festa anual que a gente tem, não é? Que todo mundo quer passar 3 dias ali naquela coisa elétrica. Tudo que acontece ali é uma degradação. E a gente não para olhar, a gente não para analisar, a gente recebe tudo isso e vai de cordeirinho. Então houve uma queda na humanidade, houve uma inversão de valores. Nós precisamos ter coragem de olhar para essas coisas. Eu repito isso sempre. Nós precisamos ter coragem de falar também. Nós precisamos ter coragem de falar porque nós estamos numa época da humanidade de uma transição que, se a gente não despertar, se a gente não acordar, nós vamos perder esse bonde agora. Nós vamos perder o bonde da evolução. Nós vamos continuar nesse nível grosseiro, muito material, muito concreto, só prazeres materiais. O que nos dá tanta ansiedade? A gente não tem mais o regozijo espiritual, que é aquela alma tranquila,
que aquela serenidade, que aquela coisa gostosa, aquele bem-estar interno, um corpo bem nutrido, descansado, que dormiu bem à noite. Nós precisamos correr atrás disso. Nós precisamos correr atrás da saúde. Então, nós precisamos questionar mais. Nós precisamos questionar mais, olhar o que a gente está comprando no supermercado, olhar o que a gente está comendo, o que a gente está dando para os nossos filhos. É complicado, eu sei. Mas nós precisamos de falar, nós não podemos mais ficar calados. Nós temos que buscar a razão. Nós temos que buscar a informação. O que nesse momento que pode nos ajudar agora, que não seja a informação para a gente mudar os nossos hábitos. Nós precisamos mudar os nossos hábitos. Por exemplo, né? Enchentes, terremotos. E aí, se isso acontece conosco, nós temos estrutura para enfrentar? Nós temos equilíbrio suficiente para estar morrendo de frio no meio de uma tempestade, com tudo que veio abaixo? Nossa casa caiu, as árvores caíram, o terreno cedeu, e a gente está ali no meio de uma lama, a lama nos levando. Nós temos equilíbrio para enfrentar isso? Não precisamos de pensar. Nós precisamos buscar o equilíbrio emocional. Nós precisamos usar o medo para nos falar, para um pouquinho, analisa as circunstâncias, deixa vir a inspiração que a sua alma tem para te orientar. Ela vai te indicar o caminho. A gente nem sabe o que é intuição, não é verdade? Tem muita gente intuitiva que, às vezes, ela ainda usa a intuição e ainda se salva, mas a maioria está perdida, a maioria nem está aí para isso. Por quê? Porque a gente está se distraindo com filmes, né? Com revistas, com novelas, com noticiários. Nós precisamos acordar, nós precisamos de fazer as nossas reflexões. Então, o medo pode ser o nosso professor, ao invés de ser uma disrupção em nossa vida, que vai nos paralisar, nos entristecer, nos encher de ansiedade e fazer a gente buscar remédio. O que é que nós temos que buscar? Sol, natureza, o pé no chão. Nós precisamos de buscar natureza, que é onde a gente é reenergizado. É onde a gente busca força, é onde o nosso poder aumenta. Exercício físico. Quanto mais a gente se exercita, mais energia a gente tem. Quanto mais exercício você faz, mais alegre você fica, o seu corpo ele fica sem tensões. Mas a gente está com uma vida sedentária, trabalho, computador, celular, a gente não se mexe mais, a gente não queima gordura. Nós precisamos de parar para analisar, minha gente. Em vez de deixar o medo tomar conta, olha para o medo e fala, nossa, eu preciso tomar uma atitude, preciso me resgatar, preciso olhar para o lado que vai me fazer bem. Precisamos acordar, precisamos buscar conhecimento, precisamos buscar informação. Tem muita coisa aí para nos alertar. Não é? A gente pode enumerar aqui outros fatores que nos incutem medo. Por exemplo, as religiões. Eu fui religiosa demais, fui ratinha de igreja, sabe? Segui muito aqueles ensinamentos, aquele negócio de minha culpa. Gente, isso é um desrespeito ao nosso ser interno. Ninguém tem culpa de nada. Qualquer culpa, a culpa foi a que nos colocaram. Nós somos seres divinos, nós somos luzes maravilhosas. Basta deixar que nossa alma nos guie, e não que as notícias nos guiem, e não que os supermercados nos guiem, as ilusões nos guiem. Será que não está na hora da gente acordar e buscar entender por que a gente anda com tantos problemas de saúde? Por que está tanta depressão no mundo? Tanto pânico, tanta insônia, tanta autoestima baixa, né? Quanta gente tirando a própria vida. Por que será? Vamos acordar, gente. Até as religiões, elas foram usadas para nos manipular, para nos achatar. Quando eu bater aqui, eu tenho que falar, eu sou Deus, eu sou uma com Deus, somos todos irmãos, estou feliz com a minha vida, viva a vida,
eu perdoo a todos, eu perdoo a mim mesma, e a vida é tão bela, e eu quero viver bem. Isso está de acordo de bater aqui. Sabe por quê? Aqui, a região do timo, é o nosso sistema imunológico interior, né? É a nossa alma que está aqui. E a gente precisa ter contato com ela. Agora eu chego, bato aqui e falo, minha culpa. Que culpa? Aí eu vou começar a me autopunir. Aí quanto mais eu vou me autopunindo, mais a minha vida vai empacando, mais a minha sorte vai sumindo. Nós precisamos acordar, pessoal. Nós precisamos acordar. O altar nosso é aqui, a gente não precisa de intermediário para chegar a Deus. Não precisamos. O que nós precisamos, sim, é seguir esse exemplo de alguém que passou na Terra, que exprimiu a energia crística com muita autoridade, né? Porque essa criatura que passou na Terra e que religiões foram criadas em cima dos ensinamentos dela e distorcendo grande parte, né? Muita gente vai me jogar pedra por causa disso, mas procure informação para você entender o que eu vou dizer, né? Porque segundo as pesquisas que têm sido feitas por pesquisadores dedicados, honestos, dia e noite, debaixo do sol, debaixo da chuva, em vários lugares do mundo, tem pessoas descobrindo coisas que a gente vai cair o queixo quando for revelado. Aliás, já está sendo revelado. Muita coisa está sendo revelada. E a gente está aqui dormindo. A gente está dormindo. Por isso bate o medo. O que nós vamos dizer com o nosso medo? Opa, vou me alertar. Por que eu engordei tanto? Por que eu ando tão infeliz? Por que minha vida não dá certo? Né? Vamos pesquisar. E nós vamos encontrar as causas em tudo isso que eu já falei sobre aqui. O conhecimento que é difundido, que é invertido. Né? A ciência que foi corrompida. A política que foi corrompida. Tudo foi corrompido. E a gente de marionete, nos degradando, nos abaixando. E a vida tem que ir realmente por um ponto difícil. Né? Então, aquela pessoa que há 2000 anos passou pela Terra, veio justamente procurar fazer com que a gente acordasse. Prometeu a vida eterna. Mas a vida eterna não precisa morrer, não. Não é para ninguém morrer, perder seu corpo. É para continuar vivo eternamente. Então, seguindo aqueles ensinamentos, mas na versão correta deles, que tem muita gente trazendo a versão correta, aí sim, a gente vai conseguir usar a nossa potência toda para a gente abrir os caminhos que nós precisamos de abrir. Então, se você usar a potência toda conforme ele ensinou, se um leão para na sua frente, você vai saber dominar o leão, porque você se autodomina. Ele não andou sobre as águas, então você vai poder dominar a natureza se você tiver autodomínio, se você tiver o pleno alinhamento com essas forças maravilhosas que o campo que nos rodeia nos provê, né? A gente pode usar as forças divinas, porque a gente é uma partícula divina. Mas tem ciência para fazer isso. Tem ciência, não é eu batendo aqui que eu sou culpada, que eu sou pecadora, que eu vou despertar minhas melhores forças. Gente, vamos buscar conhecimento. Vamos buscar conhecimento. Eu vou encerrar por aqui. Creio que eu fiz já uma boa estimulação. Muitos vão me crucificar, vão me jogar pedra, não tem problema. O outro lá atrás já passou por isso também, mas eu não posso ficar calada. E você que está me ouvindo, se você achar que isso faz sentido, fizer suas pesquisas, não fique calado também, não fique calada também. Vamos à luta. A nossa vitória não será por bomba atômica. A nossa vitória será por recuperação do ser interno, do meu ser crístico, que faz milagres. Essa deve ser a nossa dedicação diária. Não é gogó, é prática diária. Eu me melhorar, você se melhorar, todos ficando firmes, pode vir o terremoto que for, que a gente fica em pé. Loucura da minha parte? Pode ser também, não tem problema. Mas pesquise, tire a prova.
Encontre práticas diárias que fortaleçam o seu ser, que tirem o seu medo, que te dê coragem, né? E que te dê lucidez para avaliar todas as circunstâncias pela qual você está passando, pela qual a humanidade está passando. É isso, pessoal. Eu falei que ia encerrar e continuei falando. Mas é isso. Para não me alongar muito, creio que a estimulação já foi boa. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe. Vamos alcançar mais mentes que estão sedentas por informação, mais almas que estão sedentas por alívio, por entendimento, porque é o entendimento que vai nos curar e vai nos fortalecer. Muito obrigada pela sua atenção e até meu próximo vídeo.